Deus te proteja, meu irmão. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Quantos aqui desejam ouvir a palavra do Senhor? Respondam com um lindo e precioso amém. Quem trouxe o livro? Aleluia. Quem crer no livro? Quem ama o livro? Quem procura obedecer ao livro? Então vamos abrir o livro do Antigo Testamento, no livro de Joel, livro do profeta Joel, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Profeta Joel, capítulo de número 1. Nós iremos ler os versos 19 e 20 para a glória de Deus. E assim que você encontrar, ponha-se de pé em reverência ao Senhor e à sua palavra. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Glória, glória, glória a Deus. Você que está em casa também pode abrir a palavra de Deus no texto indicado. Livro do profeta Joel, capítulo de número 1, versículos 19 e 20. Se você está perto de alguém que não tem uma Bíblia, compartilhe a sua com ela. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. E quem crê que essa palavra, esta oração foi feita por Joel, diga: eu creio. Agora, antes de você sentar, eu quero ler com vocês. Eu vou falando e vocês vão repetindo as frases que eu disser, conforme a minha versão. Aqui é o profeta Joel fazendo uma oração a Deus, para Deus ter misericórdia da terra e sarar a terra que estava numa calamidade terrível. Comigo repitam: a ti, Senhor, eu clamo. Isso, pode ser até mais forte. Vamos lá. Desculpem-me. A ti, Senhor, eu clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti, bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Senhor meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor agora a inspiração, a iluminação, a direção do teu Espírito para a transmissão de tua palavra, em nome de Jesus. E quem crê e ora comigo, diga amém. Podem sentar. Graças a Deus pela palavra. Meus irmãos, o profeta Joel está falando, está relatando em seu livro uma calamidade terrível no meio do povo de Deus. Era um tempo de muita escassez, era um tempo de muitas necessidades. As pessoas estavam passando problemas na agricultura, na parte econômica. Estava uma calamidade total. O tema da mensagem nesta noite é calamidade nacional. O profeta está fazendo um clamor a Deus, pedindo ao Senhor que fizesse cessar aquela calamidade terrível, uma calamidade que havia assolado
todo o país de Israel e até nações vizinhas, adjacentes àquele povo. Eu li hoje que Deus geralmente precisa enviar alguma calamidade para que o seu povo possa entender o que Ele quer falar. Deus muitas vezes fala de diversas formas e os homens não entendem a sua voz, e Deus muitas vezes precisa enviar ou permitir uma calamidade assolar a terra para que o povo ouça direito o que Ele quer dizer. No meio de uma crise, vozes ecoam sobre a terra, e uma das vozes é a voz do profeta. E o profeta aqui está enviando a Deus o seu clamor, está dizendo: Senhor, a Ti eu clamo, a Ti eu levanto o meu clamor, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, a chama abrasou todas as árvores do campo. Você leu comigo a preocupação dele com a plantação, que já não germinava mais, e com os animais do campo que não tinham mais o que comer, ao ponto de ele dizer: todos os animais do campo bramam a Ti. Ele estava dizendo que quando o animal brama com fome, esse animal está orando a Deus na sua inconsciência. Todos os animais do campo, Senhor, bramam a Ti. Bramar aqui é uma forma de um animal com fome clamar a Deus. Todos os animais do campo estavam gritando de fome. O motivo, ele diz, porque os rios se secaram, eles não tinham mais onde beber água, porque o fogo havia consumido os pastos, eles não tinham mais o que comer. A mesma história se dizia a respeito dos seres humanos. Como eu disse, no meio de uma crise, vozes se ecoam. Nós estamos vivendo uma crise não somente nacional, mas internacional. Parece que a crise que estamos vivendo hoje está em um âmbito maior do que a de Joel, no sentido geográfico. Não vou dizer no sentido intenso, mas no sentido geográfico. Aqui já é uma pandemia, naquele tempo era uma calamidade apenas do âmbito daquela nação de Israel. Quais são as vozes que ecoam em tempo de crise? Você sabe disso. Em tempo de crise, em tempo de calamidade, nesse tempo de pandemia que estamos passando, nós temos a voz dos otimistas. Os otimistas simplesmente ignoram a crise e dizem: a crise não existe. Pelo contrário, nós não temos crise, não estamos vivendo em crise nenhuma. O Brasil não tem crise nenhuma. E se existe uma coisita aí, logo essa coisita vai passar. Parece até com fé, parece até uma fé. Esse otimista parece até ser a pessoa que tem mais fé. No meio de uma crise, vozes se ecoam. Há uma outra voz, que é a voz do pessimista. O pessimista se levanta e diz: olhe, eu já sabia que ia acontecer. E tem uma coisa, isso não vai se acabar nunca. E quando se acabar, chega outra. Misericórdia. O pessimista fala, é o contrário do otimista. O otimista vai por um extremo e o pessimista vai por outro. Mas existe uma outra voz que ecoa em tempo de crise. É a voz do alarmista. O alarmista é diferente do otimista e do pessimista. O alarmista põe a boca no trombone, e toda hora que você encontra
A conversa dele é ai, 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 ui, 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 tá doendo, tá doendo, tá doendo, nada presta, nada presta, nada presta, ai, 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 e põe nas redes sociais, e só posta nas redes sociais coisas relacionadas à crise. São os alarmistas. Ele não tem nenhuma bênção para contar. Ele tem, mas ele não vê. No meio de uma crise, vozes se ecoam. A voz do otimista, do pessimista e do alarmista. Mas existe uma voz que ecoa numa crise, que esta é a voz de Joel. É a voz realista. Aleluia. Joel, em meio à crise, não foi otimista, também não foi pessimista, também ele não foi realista. Desculpe, não foi alarmista, ele foi realista. Eu não preciso mostrar otimismo no meio de uma crise, dizendo que nada está acontecendo, para dizer que tenho fé. Pelo contrário, está acontecendo sim. E o Haiti está na situação que está, e o Afeganistão também. E no Brasil já temos praticamente 600 mil mortes do coronavírus. Eu não vou dizer que isso não existe. Eu não tenho esse otimismo para dizer que tenho fé. Também não sou pessimista para dizer que isso nunca vai acabar. Também não vou viver como alarmista, vendo o cão e o diabo em toda parte. Agora, como homem de Deus, e você como mulher de Deus, seja realista. A crise existe, mas Deus continua sendo Deus. Eu vou dizer de novo, a crise existe, mas Deus continua sendo Deus. Joel se dirige a Deus e diz: meu Deus, eu clamo a ti por causa dessa crise. Então ele estava sendo realista. Ele estava reconhecendo que a crise existia, mas ele estava olhando para cima, para alguém que é mais forte do que a crise. Deus é maior e mais forte do que a crise. Deus não se surpreende com crises. Deus não se abala com crise. E tem uma coisa: a crise acontece, mas é só na terra. Os céus não ficam em crise. Porque no dia que o diabo quis causar uma crise no céu, Deus o expulsou de lá. E ele aqui está fazendo esse clamor, que Deus tivesse misericórdia dos animais do campo, porque o fogo tinha queimado tudo, a seca tinha acabado com tudo, ao ponto dele usar essa palavra: os animais estão orando a ti, clamando a ti, bramando a ti, pedindo um socorro. O profeta Joel, nesse capítulo, ele fala com Deus, ele se dirige a Deus, mas antes dele se dirigir a Deus, ele se dirige também a 4 tipos de pessoas. Eu disse 4 tipos de pessoas. Antes dele se dirigir a Deus, ele se dirigiu a 4 tipos de pessoas. E eu queria que você acompanhasse aí a sua Bíblia. O profeta está falando de uma calamidade nacional, e ele aqui fala com Deus, mas antes dele falar com Deus, ele leva uma mensagem a 4 tipos de pessoas ali no seu auditório. O primeiro tipo de pessoa que ele vai falar são os anciãos de Israel, as pessoas mais velhas. Versículos 1, 2, 3 e 4 dizem-nos assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai. Anciãos, está vendo? Anciãos, velhos. Todos os moradores da terra, escutai. Aconteceu isto nos vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração aos vossos filhos, e filhos dos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a lacusta, o que ficou da lacusta comeu o pulgão. A sua versão pode dizer um pouco diferente, mas dá no mesmo. A primeira proclamação de Joel, a primeira palavra de Joel são para as pessoas mais velhas.
aos anciãos. Ele fala para os mais velhos e diz assim: anciãos, vocês já ouviram falar alguma coisa na história como está acontecendo agora? Vocês já têm 80, 90, 100 anos de idade, vocês já ouviram falar de uma calamidade desta? Pois olhe, digam isso aos seus filhos, para eles ficarem de cabeça erguida, de orelhas em pé. E diga aos seus filhos que falem para os netos de vocês. E diga a eles que digam aos netos de vocês para falarem para as outras gerações que foi enviado praga sobre a terra. Gafanhotos vieram e acabaram com a lavoura. Narrem isso aos filhos de vossos filhos, aos vossos netos, aos vossos bisnetos, e digam para dizer aos vossos tetranetos, para eles saberem que aconteceu isso. É o primeiro grupo que ele se dirige, é o grupo dos mais velhos, e a palavra para esse grupo de anciãos é: ouve, ouçam e vejam o que está acontecendo, e passem isso para a geração futura, para os vossos filhos. Vossos filhos têm que saber o que aconteceu. Hoje o profeta Joel viria aqui ao Brasil e diria aqui de frente: anciãos da igreja Maranata, a maioria de vocês nunca viu o que está acontecendo agora. Então vocês, anciãos, transfiram isso para os vossos filhos. Diga aos vossos filhos que isso nunca aconteceu. Diga aos vossos filhos que falem para os netos de vocês que isso nunca aconteceu. E vão passando de geração em geração, para que todos entendam que essa calamidade de hoje não teve precedentes na história, e que eles se cuidem para não acontecer mais. Quem está ouvindo a palavra? Mas Joel vai dirigir o seu discurso advertindo um segundo grupo de pessoas, o grupo dos ébrios, daqueles que gostavam de beber cana, beber cachaça, beber vinho e se embebedar. Ele vai dizer aí a partir do versículo 5 assim: despertai, ó ébrios, e chorai, gemei todos os que bebem vinho, por causa do mosto, porque foi tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixada como de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, dissipou-a toda e lançou-a por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Ele está falando para os bebedores de vinho, para os ébrios. É o segundo grupo que ele vai falar nesse texto. Somente esse pecado é mencionado: o pecado da bebedeira, o pecado da embriaguez. E ele vê os bebarrões e está dizendo: ó, vocês gostam tanto de beber cachaça, tanto de se embebedar com vinho, pois agora tem mais não, tem mais vinho não tem mais vinho não, a videira secou, não tem mais. Olha, vocês que são ébrios, despertem, porque o que aconteceu com a videira que dá o vinho é terrível. Não tem mais uva para fazer vinho. Despertem, vocês que gostam de beber cachaça, que gostam de viver nas drogas. Não tem mais chuva para criar pé de maconha, não tem mais chuva para criar cana e fazer cachaça baixa, não tem mais chuva para criar as plantações e se extrair o álcool de uma planta, para amanhã vocês se embriagarem de novo igual aconteceu com Noé.
Despertem, ó ébrios. É como se Joel chegasse aqui nos nossos dias e dissesse assim: o homem que se embriaga é um louco. O homem que se embriaga, ele anda como quem está dormindo. O homem que é dominado pelo vinho, ele vive sem juízo, precisa se despertar. E ele prossegue no seu relato dizendo que os ébrios deveriam gemer. Todos os que bebiam vinho tinham que gemer, não tem mais. Vocês que são dependentes de droga, da droga, do álcool, vão padecer também. E ele vai explicar por quê. Porque uma nação subiu, a nação que ele está se referindo é a nação dos gafanhotos, e destruiu tudo. Fez da videira uma assolação, é o que diz o versículo 7. Fez da vide uma assolação terrível, e da figueira tirou a casca. Era seca terrível, a videira não tinha mais nada. A figueira, até a casca tinha caído. Porque se vocês não sabiam, fiquem sabendo, é como se o profeta dissesse assim: ó, nada escapa mais, nem a casca da figueira. Nem a casca. Dissipou-a toda, lançou-a por terra. Você chegava de frente a um pé de figo, não é fígado, é figo, aquela fruta docinha, não tinha mais nada na raiz. Você sabe que certas plantas têm mais facilidade de permanecer viva em tempo de crise. Aqui no nosso Nordeste tem o juá. Quando todas as plantas morrem, ela fica verdinha, né, Lourdes? Você vê de longe, pode olhar que é um pé de juá. É porque a raiz dela é profunda e vai lá perto da água, do subsolo. Mas Joel chegaria e dizia assim: cadê o pé de juá? Nem o juá tem mais folha. Imagina a videira. E vocês que bebem vinho e se embriagam vão ter que padecer a abstinência. Mas ele vai se dirigir a um terceiro grupo de pessoas. Ele vai se dirigir agora aos lavradores. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 8 em diante. Diz assim: levanta como virgem que está cingida de pano de saco pelo marido de sua mocidade. 9. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham. Os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide secou, a figueira mirrou, murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou dos filhos dos homens. O quarto grupo de pessoas que ele dirige é o grupo dos lavradores. Não existe uma coisa que entristeça mais um lavrador do que ele plantar e não colher. Queridos, vocês que são empresários, passam o dia muitas vezes para vender algo, 1 ano, 6 meses, dependendo da sua empresa. Você sabe a tristeza que é? Você está com um cliente, vai, quando já está para fechar o negócio, ele diz: quer mais não. Você que vende roupa, o cara chega lá e diz: eu queria uma camisa. Aí você vai lá, despeja 10 camisas lá, abre todas elas, abre de cima, baixo, a gola, experimenta todas e diz: não quer nenhuma. Você acha ruim. É que você foi treinado para não ficar com raiva na frente, mas por dentro você está acabando de morrer. Eu sei disso. O cara chega lá e diz assim: eu quero uma camisa, deixa eu experimentar. Perfume, deixa eu escolher. Aí você abre 10 para experimentar, não quer nenhum. Você vai para casa à noite, meu Deus do céu, tem prejuízo. Agora multiplica isso por 10. Para um agricultor que só come se a terra der. E ele se levanta às 5 da manhã para ir para a roça, para blocar um mato e plantar e já comer, comprando no mercantil para pagar quando a lavoura brotar, quando a lavoura der o fruto. E ele planta e o feijão cresce. Eu vi isso muitas vezes, Jorge, isso muitas vezes. O feijão cresce. Quando o feijão
cresce, coloca os botões, que depois, antes da flor vem o botão. Primeiro coloca o botão, depois coloca a flor, depois coloca a bage. Aqui a gente chama bage, lá nos outros cantos chama vage. Agora tem uma coisa, meu filho, pode faltar um pouquinho de chuva, quando ele está desse tamanhozinho. Antes do botão chegar, se faltar chuva, porém, quando o botão abre, perto da flor, se faltar chuva, perdeu a lavoura. Danada. Eu vi isso muitas vezes. A lágrima do agricultor desce aqui, porque a maioria dos agricultores, irmãos, tem filhos para sustentar. E o profeta Joel está olhando para os agricultores e está dizendo: olhem, o Senhor me manda dizer a vocês que conhece a tristeza de vocês. E ele compara no versículo que eu acabei de ler, o versículo 8, compara a tristeza do agricultor. Sabe com o quê? Com uma moça que foi abandonada no altar, ou, para ser mais preciso, com uma mulher que está para se casar e 2 dias depois do casamento o marido morre, ou antes mesmo de ela se casar o marido morre. Por isso que ele diz aí, ó: lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido de sua mocidade. Uma virgem, uma mulher que estava prometida em casamento, e na semana de se casar o marido bateu as botas. Imagina a tristeza dela. É a mesma tristeza, Joel está dizendo, de um agricultor que foi na figueira, não tinha figo, foi na videira, não tinha uva, foi na oliveira, não tinha oliva, e agora não tem mais vinho, não tem mais óleo, não tem mais doçura de nada. E Joel está dizendo: olha, vocês que são agricultores, Deus está vendo a tristeza de vocês, que é como a tristeza da mulher virgem, mocinha, donzela, que tinha preparado tudo para se casar, tinha feito um enxoval, tinha feito guarda-roupas, feito planos, mas antes do casamento, dias depois, dias antes, o marido faleceu. É a tristeza do agricultor, olhando para a terra doente, aquele deserto onde não era deserto, aquelas árvores parecendo que tinham recebido uma pancada de fogo, iguais àqueles incêndios que vemos na Amazônia. Queridos irmãos, quem sabe nós estamos falando nessa noite para pessoas que estão como esses agricultores. Quem sabe a sua vida está uma sequidão terrível e você está nessa tristeza de um agricultor, quando perde a lavoura, quando perde a planta. Quem sabe você está como esse agricultor, investindo no seu comércio, investindo na sua empresa, e lá parece que passou um fogo de uma calamidade. Você não vê prosperidade, não tem nada crescendo aparentemente aos seus olhos. E você no seu coração não diz a ninguém, mas há no seu coração um sentimento de derrota e de fracasso, porque você está plantando e não está vendo a semente nascer. Eu quero dizer que muitas vezes acontece isto mesmo. E se nós não soubermos disso, que acontece mesmo de vez em quando isso, com qualquer lavoura que você faça, qualquer empresa, por mais estrondosa que ela seja, qualquer ministério, por mais ungido que ele seja, tem horas que não floresce, tem horas que não dá fruto, tem horas que parece que tudo secou, está tudo seco, e a tristeza e o luto, parecido com o luto de quem morreu, parece estar. Um certo dia desses aí eu me acordei e o Espírito Santo disse: vai em tal empresa, chegue lá e repreenda um espírito que está querendo desgraçar aquela empresa. Isso foram de 3 para 4 da manhã. Eu amanheci o dia e disse: Senhor, eu tenho receio de falar o que o Senhor não falou, me dá um sinal. O sinal que eu quero é o seguinte: eu quero chegar lá e quero ver a porta aberta e ninguém lá comprando, nem vendendo, nem trabalhando. Quero ver a porta aberta, só alguém lá. Esse é o sinal que o Senhor me falou. E eu cheguei lá, só estava um funcionário. Eu cheguei e disse: fecha a porta agora.
E o que é? Feche a porta. Eu não trouxe óleo, traz um copo com água. Traz um copo com água. Levantei o copo com água, orei, pedi que o Senhor ungisse, está aqui nas paredes e disse: Satanás, sai dessa empresa. Você não vai quebrar essa empresa, demônio do inferno. Desaparece, Satanás, desgraça. Aí, quando terminei, o irmão que estava atendendo disse: você sabe que está com quase 10 dias aqui, que não entra ninguém aqui para fazer nada, para consertar nada, para deixar nem R$1, quase 10 dias. Disse: então Deus falou comigo. Eu vim para casa. Quando cheguei em casa, aquele funcionário me mandou uma foto. Na frente daquela empresa já estava cheio de clientes. Não tem glória a Deus, não? Já tinha, vocês falaram só baixo, mas Deus recebeu do mesmo jeito. Mas diga um glória a Deus mais alto aí para o povo escutar. Nunca mais que aquela empresa passou aquela desgraça. Porque o nosso Deus, Ele faz maravilhas e opera na terra. Deus estava falando com o agricultor que estava de luto por causa da calamidade nacional. Em último lugar, assim como Deus falou para os anciãos, assim como Deus falou para os carcaceiros, Deus falou para os lavradores, Ele vai dirigir agora uma palavra através de Joel, diretamente para os pastores, que aqui são chamados de sacerdotes. Olha o que Deus vai dizer aos sacerdotes. Versículos 13 diz assim: cingei-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de panos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado de diante dos vossos olhos, e a alegria e o regozijo da casa do Senhor vosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos torrões, os celeiros foram assolados e os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Meu Deus do céu. Quem crê nessa palavra? Eu vou perguntar a você uma coisa importantíssima. Quem está mergulhado nessa palavra que eu estou pregando? A última palavra de Joel é para os ministros. Aqui são chamados também de sacerdotes. Sacerdotes, Deus está dizendo, apregou em um tempo de proibição. Aleluia. Proíba o povo de comer, de beber, de ter alguns prazeres, que Deus vai se levantar. Aleluia. Sacerdotes, vocês têm autoridade. Proíba o povo de fazerem certas coisas. Faça com que o povo pare de comer muito. Faça com que o povo pare de ter prazeres. Não está falando de pecados não, era para proibir coisas interessantes. Você sabe que tem horas que é para chegar e dizer: não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, honra teu pai e tua mãe. Tem horas que é para proibir o povo de pecar, e tem horas que é para proibir o povo de fazer o que é certo. Eita. Deus de mistério. É errado comer uma carne boa? Não. Ele disse: mas quem é que gosta de carne boa? Está proibido por uma semana. Eita Deus. Quem é que gosta de suco de maracujá bem feito? Eu gosto. Você está proibido de tomar suco de maracujá por um mês. Eita, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quem gosta de um relógio bem bonito, dado por uma princesa, gosta, vai tirar do braço, só vai usar daqui a 6 meses. Proíba o povo de fazer coisas que eles gostam.
Senhor, eu diria, talvez como um profeta inexperiente, Senhor, eu já proibi o povo de matar, de beber, de jogar. Não, não é isso não. Isso aí o povo já sabe. Não precisa proibir isso. Eu quero que você proíba o povo de usar a melhor roupa. É para vestir pano de saco. Deus do céu! Eu quero que proíba o povo de tomar suco de maracujá para beber só água. Aleluia! Proíba o povo! Proíba o povo de fazer coisas boas. Santifica o povo. Bota o povo para jejuar, sacerdotes. Só aqueles que estão sentindo a presença de Deus nessa mensagem, levantem a mão ao céu e derem glória a Ele. Sinais se decouve andarabaxaia. E Joel continua falando dos sacerdotes, ministro do Senhor. Vocês estão vendo que foi cortada do altar a oferta de manjares? Está vendo que foi cortada da casa do Senhor a oferta? Está vendo que a alegria foi cortada? Está vendo no fim do versículo 16, ó, a alegria e o regozijo foi cortado da casa de Deus? Então os sacerdotes, irmãos, estavam tendo dois problemas dentro da igreja. Uma, não tinha mais alegria, e a outra não tinha mais oferta. Meu Deus do céu, irmãos, se eu for falar para vocês, se tem uma coisa que alegra o coração de um pregador, é o povo alegre. E por causa da seca, a igreja não estava mais alegre. A igreja estava triste, tinha razão de estar triste, porque tinha perdido. Quem é que não fica triste quando se perde uma coisa? Ninguém pode ser tão otimista para dizer: não fique triste. Você está com fome, mas não fique triste. Você está doente, mas não fique triste. Isso é uma imbecilidade, é um fanatismo religioso, é um otimismo desenfreado, sem a direção do Espírito Santo. Ele está dizendo aos sacerdotes: olhem, chorem, chorem. O otimista, ele não diz isso assim. O pessimista faz outra coisa, mas o realista diz: é para chorar, porque não tem mais alegria na igreja, porque o povo planta e não colhe. Como é que eu vou estar alegre, Senhor, se eu plantei e não colhi? Como é que eu vou me apresentar alegre em tua casa, se meus filhos estão com fome na minha casa? Como é que eu vou chegar alegre na tua casa, Senhor? Se eu não deixei um lanchezinho para comer quando eu chegar em casa depois do culto, como é que eu vou chegar em casa? Eu estou na tua casa, eu vim para te adorar, mas eu estou triste com a minha vida. E os sacerdotes olhavam e viam os irmãos tristes, eles só vinham para a igreja porque tinham que vir mesmo. Mas ele diz aqui: estavam tristes, não tinha mais alegria nos crentes dentro da igreja, porque eles não tinham mais nada em casa, eles não tinham nada para comer. E nós muitas vezes hoje, com esse evangelho otimista que não vem de Deus, é da carne, querendo que alguém se sinta alegre na igreja, só porque ele é crente, mesmo que não tenha pão, ele tem que ficar alegre. Isso só diz quem não conhece a Bíblia, ou quem tem em abundância. Quem tem em abundância, é fácil dizer: ó, levanta a cabeça, rapaz. Não tem hoje, amanhã tem. Quem ama essa palavra, levante a mão. Levante essa palavra e glorifique a palavra. Quando você glorifica a palavra, você está glorificando o Deus da palavra. Aleluia! Diga comigo: eu creio na palavra. O profeta não estava vendo, mas na igreja alegria por causa da seca. Quem sabe você está aqui nessa noite e diz: irmão, eu estou assim, não deixei nada em casa. Eu fico pensando, depois de um culto, quem é que não quer fazer um lanche? Mas tem irmãos que chegam na igreja e não tem um lanche para depois, irmão. Não tem, não tem. Essa semana, depois de um culto, eu mandei uma mensagem para o irmão: meu querido, eu não te vi na igreja, na ceia. Ele disse: bispo, eu não fui, porque eu não tenho uma calça para vestir.
eu não fui, porque eu só tenho short, e as calças que eu tenho estão rasgadas, e eu não tenho coragem de comparecer na igreja. Queridos irmãos, é uma calamidade. Naquele tempo, tinha crente que ia, mas ia triste. E quando o sacerdote dizia: venha ao altar trazer as ofertas, tem uma coisa que não podemos negar. Quando nós vamos nesse gasofilaço depois dos cultos, que a gente vê ali o valor da energia, a gente se alegra ou não se alegra? Alegra ou não alegra, pastor Cabral? Eita, o dia da energia, olha que bênção. O dia da água, quem é que não se alegra? Qual pastor que não se alegra? Agora, quando não acontece isso, meu filho, o pastor se entristece. Não vamos dizer, a gente não sobe no altar esperando levar o dinheiro no bolso para botar no banco, mas a gente pede a Deus que providencie o dinheiro de pagar os compromissos da igreja. E se tiver calamidade, não tem, a luz corta, a água corta, a internet corta. Se for tempo de calamidade, Deus não coloca a mão. Mas Joel tinha um recurso em sua mão. Quando ele fala para os anciãos, digam comigo, anciãos. Quero ouvir mais forte. Quando ele fala para os ébrios, quando ele fala para os agricultores, quando ele fala para os sacerdotes, agora ele disse: eu vou falar com Deus. E ele dirige a Deus o seu clamor. E lá na frente a Bíblia diz que Deus restaurou a terra. Lá na frente vai dizer que Deus ouviu o clamor e trouxe vitória sobre a face da terra. E eu quero profetizar nesta noite na sua vida, que Deus vai sarar a terra ferida. Se você crê, fica de pé dando a maior salva de palmas para Jesus. Vai aplaudindo e dando glória a Deus, vai. Você que está em casa, vai aplaudindo e dando glória a Deus, porque nós falamos com Deus que ouve o clamor do seu povo.